A live hoje é sobre um programa específico aqui da Nova Escócia, que é o Nova Scotia Experience Express Entry. Então, o Lucas vai explicar direitinho. E como já tinha feito, eu vou fazer de novo, para quem não acompanhou, eu fiz para o Lucas um convite de uma vez por mês a gente vir com uma live diferente para vocês. E cada live ser sobre um programa específico daqui da região, ou até mesmo a IPP, né, que engloba todas as províncias do Atlântico. Isso aí. Então, eu mesmo desabilitei ali os comentários. E aí, então, no final da live, se vocês quiserem fazer comentários, a gente reativa ou vai naquele outro box ali que eu não sei, também dá, né? O outro box eu não sei onde é que é, mas enfim. Tem uma opção, não, essas tecnologias aí não sei, né? Mas legal, a gente pode começar se quiser. Acho que o que é muito interessante é começar explicando o nome, né? Por que Nova Scotia Experience e Express Entry? Por que conectando esses dois programas, né? Eu mesmo tinha dúvida, né? Quando eu vi o nome, eu não sabia se era um programa provincial ou federal, porque o Express Entry, todo mundo conhece aí, é um programa federal, né? Então, não sei, tu pode explicar melhor para todo mundo aí. Sim, então o programa Nova Scotia Experience, tracinho Express Entry, ele é um programa provincial aqui da província, só que ele é conectado diretamente ao Express Entry, que é um programa federal, então é a nível de Canadá inteiro, né? Então, antes de eu explicar o Nova Scotia Experience, eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é o Express Entry e o que ele representa para a imigração, né? Que é o carro-chefe aqui da imigração é o Express Entry, que é um programa excelente porque ele permite que as pessoas imigrem para o Canadá, morando no Brasil, morando na Itália, na França, em qualquer lugar do mundo. Pode migrar através do Express Entry sem uma oferta de trabalho. Então, é um programa muito bacana, só que um dos problemas do Express Entry é que a concorrência é muito, muito grande. E, infelizmente, a gente tem né, a gente tem que concorrer com pessoas que têm o inglês como a primeira língua, e isso é uma dificuldade muito grande, né? Então, não adianta o pessoal que é americano ou é inglês, australiano, eles sempre vão estar na vantagem porque o inglês é o primeiro idioma, e o Express Entry leva muito a sério o idioma. O que mais dá pontos para as pessoas é o idioma, né? Então, infelizmente, o Brasil acaba saindo para trás e a gente às vezes não consegue ter uma pontuação suficiente para receber um convite, né? Então, até hoje eu estava falando com a Rayane e o Fernando que eu estava fazendo uns cálculos aí para ver né, se eles iriam se qualificar para o Express Entry. Se importa de falar isso? Tem problema não? Não, pode falar. Então, até é bacana para ver como é que funciona, né? Porque muita gente diz, mas como é que funciona? Então, se eu sou elegível para o Express Entry, eu vou receber um convite? Não é assim que funciona, né? Então, só para a gente entender melhor o que é o Express Entry, o Express Entry ele é o carro-chefe do Canadá na imigração e ele tem 3 programas dentro do Express Entry. Então, o primeiro programa é o Federal Skilled Worker, que é um programa que abrange o mundo inteiro. Então, independente de onde a pessoa morar, se ela tiver experiência de trabalho qualificado no Brasil, ou seja, NOC 0, A ou B, 1 ano ou mais, se ela tiver um inglês fluente, então tem que ser um CLB 7, tem que ser um inglês bem avançado. E para esse Federal Skilled Worker, para se qualificar para ele, tem que fazer 67 pontos de 100 pontos. Então tem uma tabelinha no site da imigração que a pessoa pode ver quantos pontos tu conseguiria desses 100 para ver se tu pode entrar no Express Entry através desse programa Federal Skilled Worker. Então eu olhei, fiz uma análise rapidinha aí da Rayane e do Fernando, e eu vi que eles seriam elegíveis a entrar no Express Entry, considerando a idade deles, considerando a experiência de trabalho. Eles não fizeram ainda o teste de inglês, mas se, por exemplo, o Fernando conseguiu o CLB 7, ele consegue entrar, porque ele chega a 67 pontos. Então esse é o cut-off, esse é o mínimo que a pessoa tem que ter para entrar no pool, no ranking, digamos assim, desse programa específico. Então, quando a pessoa é elegível para entrar no ranking, não quer dizer que ela vai receber um convite, né? Porque, por exemplo, existe
o Fernando Arraiani, mas também existem mais 30, 40, 50 mil pessoas que têm um perfil muito parecido com vocês. Então, quando se entra no ranking, aí eles vão analisar novamente a idade, a educação, nível de inglês, fundos, quanto dinheiro tem, e com isso vocês vão ficar num ranking. Então, digamos que o Fernando e a Rayane entram no ranking e tem 400 pontos. A cada 2 semanas a imigração vai enviar convites para quem está lá no topo do ranking. Então, quem tem 450, 500, 600, 700 pontos. Então, esse perfil vai ficar ativo por 1 ano. Durante esse 1 ano, eles podem aumentar a pontuação, talvez fazendo um programa aqui no Canadá de inglês, ou conseguindo um melhor teste de inglês, né, num programa de inglês no conta ponto, ou um college, uma universidade. Então, essas são maneiras de aumentar a pontuação no Express Entry. Mas, às vezes, não é suficiente. Eu vejo gente que está 2, 3 anos no Express Entry e não ganha o convite. Então, como é que a gente faz para conseguir aumentar a pontuação? Melhora o nível de inglês, consegue uma oferta de trabalho aqui no Canadá, ou melhora a parte educacional, vem aqui fazer um curso. Então, tudo agrega pontos. E a província também pode dar pontos. Então, essa vai ser onde entra o Nova Scotia Experience. Então, esse é o pré-requisito do Federal Skilled Worker. Ele é o programa que exige mais da pessoa. Exige o máximo de inglês, exige o máximo de dinheiro que vai exigir. Por exemplo, para um casal, em torno de 16 mil dólares na conta. Então, é um programa que tem as exigências mais altas. Então, é muito difícil. Dentro do Express Entry também tem o Canadian Experience Class. Então, quando a pessoa fecha 1 ano de experiência de trabalho aqui no Canadá, um trabalho qualificado, ela consegue entrar no Express Entry. Então, o Canadian Experience Class ele é muito mais simples, digamos assim, porque ele não exige tu passar naquela etapa inicial de fazer 67 pontos de 100. Só tem que atender os pré-requisitos, que é ter 1 ano de trabalho qualificado no Canadá, também tem que ter o idioma, né? Então, o Canadian Experience Class ele é até um pouquinho mais flexível no idioma, ele aceita um CLB, deixa eu ver aqui, é o 5 para o NOC B, então ele é um pouquinho mais acessível para o NOC 0 e A, continua sendo um CLB 7, e para quem também é qualificado pelo Canadian Experience Class não precisa comprovar dinheiro, então isso aí já economiza uma grana muito boa. Porque, querendo ou não, uma família de 4 pessoas é 24 mil dólares. Né? Então, pelo Federal Skilled Worker Class, tem que comprovar. Pelo Canadian Experience Class, não, porque tu já vai estar trabalhando aqui no Canadá, tu já vai estar estabilizado. Então, é um outro programa muito interessante. Né? Mas a pontuação vai ser igual a Federal Skilled Worker. Né? Então, se tu tem 400 pontos pelo Federal Skilled Worker, 400 pontos no Canadian Experience Class. Então, tu ainda vai precisar de algo mais para receber esse convite, porque a concorrência é muito grande. E outro programa que existe é o Federal Skilled Trade. Então, para quem é eletricista ou trabalha com outras coisas mais técnicas, também tem o Federal Skilled Trade, que não é muito comum, né, o pessoal falar, mas também existe esse programa especial que até é um nível de inglês um pouquinho mais baixo, mas precisa de uma oferta de trabalho aqui no Canadá ou validar a certificação aqui no Canadá. Então, exige uns passos um pouquinho a mais, né? Então, basicamente, esse é o Express Entry de uma maneira bem geral, né? Não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o programa em si, talvez é a mesma dúvida que o pessoal está tendo agora na hora, ou depois vocês podem perguntar também. Não, era mais assim, deu para entender a elegibilidade, né, do Express Entry, essa questão dos pontos, né, que tu comentou no começo, de 67, né, que é o mínimo. Mas, assim, com relação ao programa provincial, né, como a gente pode usar ele para aumentar a nossa pontuação no Express Entry? Então, os programas provinciais é onde é o segredo, né? Onde entra, por exemplo, um consultor que pode te dar um norte, te dar um rumo, né? Então, porque existem muitas pessoas que estão aqui no Canadá ou em outros lugares no mundo que estão no Express Entry, mas não tem a pontuação necessária. Não é fácil conseguir um CLB 9, né? Uma fluência bem alta. E é o que exige hoje em dia para conseguir. Ou tu tem 2, 3 anos de experiência canadense aqui com CLB 7, 8, ou tu já consegue um CLB 9, 10
com a tua experiência canadense para daí conseguir um convite. Então, a concorrência é muito grande. Então, como é que a gente consegue se destacar? O que que vocês podem fazer para se destacar é olhar para as províncias, né? Então, existem mais de 80 programas de imigração aqui no Canadá. Então, eu sei que muita gente gosta de falar do AIPP ou daqueles outros programas mais populares que está na mídia social, mas existem outros programas bacanas que nem o Nova Scotia Experience, que é por isso que a gente está fazendo essa live, né? Então, como é que esse Nova Scotia Experience pode ajudar vocês? Digamos que vocês vêm para Nova Scotia, uma pessoa vai fazer um college, digamos na NSCC, e o partner vai estar aqui trabalhando, né? Então ele vai ter o work permit, pode estar trabalhando desde o momento que ele inicia o college, pode trabalhar. Digamos que logo de cara consegue um trabalho no NOC B ou no NOC A, né? E depois que fecha um ano de experiência aqui na região, tem que ser em Nova Scotia com o empregador de Nova Scotia, existe a possibilidade da pessoa aplicar para esse programa provincial, que é o Nova Scotia Experience /Express Entry, que é um programa que nada mais vai te auxiliar a se destacar no Express Entry. Então, basicamente, ele é um programa específico para que você ganhe a vantagem em relação aos outros 30, 40, 50 mil pessoas naquele ranking. Então, no momento que a tua aplicação é aprovada, então você, sua família, seus filhos, os dependentes, todos eles vão poder aplicar para residência permanente através do Express Entry. Então, esse processo ele é conectado e no momento que tu ganha a nomeação da província, vai receber 600 pontos no Express Entry. Então, independente se a pessoa tem 200 pontos no Express Entry, 300 pontos, com um suporte provincial vai aumentar em 600 pontos. Então, isso vai chegar a 900 pontos, a 700 pontos, né? Então, quando eu imigrei para o Canadá em 2015, 2016, eu usei um programa muito parecido que era o Nova Scotia Demand, que também continua ativo, mas ele não está mais tão interessante que nem o Nova Scotia Experience ou o AIPP, mas era basicamente a mesma ideia. Eu e minha esposa, a gente tinha 350 pontos, 380 pontos. Com a nomeação, a gente chegou próximo a 1.000 pontos e com 1.000 pontos, com 700 pontos, 800 pontos, automaticamente tu ganha um convite, né, para aplicar. E no momento que tu ganha esse convite para aplicar para a residência, aí tu tem 60 dias para montar a papelada e enviar a aplicação do PR por computador, é tudo online, né? Então, essa é a praticidade do programa Nova Scotia Experience, que é um piloto ainda, né? Então, ele é que nem o AIPP, né? O programa do Atlântico, os dois são os pilotos, então a gente espera que o programa continue nos próximos anos, que é um programa que eu adoro recomendar para o pessoal e muita gente não conhece, mas é uma vantagem que agrega ao plano de quem quer vir aqui fazer um college, né? Que você, Fernanda, a Rayane, aí já conversam com bastante gente. Então, esse é um programa que realmente tira um pouco do peso da pessoa de ter que achar uma empresa designada. Eu preciso achar uma empresa que faz parte da lista. Não precisa, é uma empresa que vai te dar uma carta de trabalho localizada aqui, dizendo que trabalha de tal data, ganha tanto de salário e tem essa experiência em Nova Scotia. Tem que ser no NOC 0A ou B. Então... Eu lembrei de uma coisa interessante, Lucas, que é importante comentar, eu acho, que muitos dos outros programas, inclusive o AIPP, né, a empresa tem que estar aqui ativa há 2 anos e tudo mais. E nesse caso, não, né? Pelo que eu me lembre, seria 1 ano de trabalho, independente se a empresa é nova ou já opera aqui. Tu pode me confirmar essa informação? Ela tem que ser uma empresa, geralmente tem que, os mesmos guidelines, né? Então tem que ser uma empresa que já está estabelecida aqui há algum tempo, tem por exemplo, não pode ser uma home office, né? Então essas empresas de home office não se qualificam, tem que ser uma empresa mesmo com um escritório, com endereço, pagando impostos aqui, né? Então isso é o que... E também não tem exigência do empregador ter que aplicar por você. Não, você aplica, você junta os documentos, ou se quiser contratar um consultor, se quiser contratar a minha empresa para auxiliar no processo, é algo muito mais independente, digamos assim, do que ter que ficar se sujeitando a, né, imigrei pelo AIPP, mas aí o empregador eu vou ficar mais tanto tempo.
né, é algo muito mais independente, digamos assim, né, a aplicação. Legal. Pronto, eu acho que agora falta falar mais dos critérios da elegibilidade do programa em si, né? Porque tem a questão da idade, do inglês, são vários pontos lá. Eu acho que se tu puder comentar também, porque aí o pessoal já vai ver se tem um perfil Sim. além da experiência, né? O Nova Scotia Experience, ele tem uma abertura de idade muito grande, né? De 20, deixa eu até confirmar aqui, de 21 a 55 anos. Então, pessoas realmente, muita gente aí nos seus 40 anos ou chegando perto de 50, eu quero fazer um mestrado, eu quero estudar em Nova Scotia, será que eu consigo imigrar? Nova Scotia Experience é um programa que pode se encaixar. Mas é uma coisa que as pessoas sempre têm que levar em consideração, nada é fácil, vai ter concorrência e o inglês sempre vai ser a prioridade, né? Então, por exemplo, para o Nova Scotia Experience, ele se encaixa com o Canadian Experience Class, né? Então, o Canadian Experience Class do Express Entry, ele exige 1 ano de experiência aqui no Canadá. Então, o Nova Scotia Experience, ele meio que imita os pré-requisitos do Canadian Experience Class, onde a pessoa pode ter um trabalho no NOC B. Então, o CLB seria um pouquinho menor, seria um 5, né? Um CLB 5. E o NOC 0 e A seria um pouquinho mais avançado, né? Que daí são cargos um pouco mais profissionais, né? Então, o NOC A e o NOC 0 realmente precisam do inglês um pouco mais fluente. Outra questão, a questão de valor para aplicar, né? Então, por exemplo, em Ontário, existem programas que exigem, né, um dinheiro para pagar $1.000, $2.000 para participar do programa provincial. Em Nova Scotia não tem um valor para aplicar para esse programa, é free, né? Então, essa é uma outra vantagem. Outra questão que as pessoas têm que levar em consideração, não pode estudante, né? Então, se a pessoa está no college ali, o estudante não pode aplicar, né? Então, o partner pode aplicar ou aplica no momento que estiver no PGWP, já trabalhando aqui em Nova Scotia. Então, isso aí seriam alguns pré-requisitos, né? Para vir aqui para o Canadá, existem restrições na questão de admissibilidade, né? Então, tanto para o Express Entry como para o AIPP, Nova Scotia Experience é geral, né? Então, existem vários fatores que a pessoa tem que atender para conseguir a residência permanente, né? Então, a pessoa ela não pode ter um problema grave de saúde, né? Isso aí vai ter que ser feito exame médico, exame de raio-x, de urina, de sangue. Então, eles fazem um check-up completo da pessoa. Antecedentes criminais, eles querem saber onde é que a pessoa morou nos últimos 10 anos, desde os 18 anos. Então, desde que tem que fornecer police clearance, que é um ficha corrida, né? Então, se a pessoa morou na Alemanha por mais 6 meses, na Irlanda por mais 6 meses, vai ter que pegar police clearance, é um saco. Então, isso aí é algo que a pessoa tem que estar preparada. Coisa boa do Brasil, que tu pode pegar o police clearance do Brasil pela internet. A coisa mais fácil do Brasil é o police clearance, que é tudo pela internet, é tranquilo. Existem também questão se tu teve algum problema de misrepresentation, né? Já mentiu em alguma aplicação de visto ou alguma outra aplicação que não contou a verdade, isso pode pesar muito, né? Então, fala alguma coisa no PR, outra coisa diferente na aplicação do visto de estudos. Então, o que houve aí? Então, a imigração ela vai fazer um raio-x muito grande no teu histórico de aplicações, né? Então, sempre conte a verdade, nunca queira esconder nada, porque eles vão descobrir, né? E se eles descobrirem no processo de PR, né, vai pesar. Então, isso é muito importante. E existem, né, os pré-requisitos básicos que seria, né, tá morando aqui, não pode estar ilegal, né? Então, se a pessoa está aqui sem status, não pode aplicar. Então, mesmo que né, o teu visto de trabalho está para vencer, mas conseguiu aplicar, existe a opção de fazer um Bridging Work Permit, né? Então, no momento que tu envia a tua aplicação do PR,
e teu Work Permit está para vencer em menos de 4 meses, tu pode fazer uma extensão, né, do teu Work Permit. Ou se realmente não deu tempo, ainda está juntando a papelada, sempre é possível trocar para um Visitor Status, né? Então fica aqui como visitante, não fica sem status, porque no momento fica sem status, todos esses programas se fecham para vocês. Então é sempre importante estar seguindo a lei aqui, a legislação, que é manter o status válido no Canadá. Muito bom. Não, acho que basicamente assim, era o que a gente levantou assim, de dúvidas desse programa. Eu acho que o Lucas agora deve ter umas perguntas aí. Já tem umas 16 ali, 17. A Rayane vai ficar olhando aí as perguntas? A gente não consegue ver, porque a ideia era abrir a live aqui, mas a internet não colaborou, então... Tu consegue ver daí, Lucas? Eu consigo ver daqui, mas Pô, é tanta pergunta aqui. Eu vou dar uma olhadinha Eu nas tenho perguntas. um aqui. Enquanto tu vê aí, deixa eu ver um aqui que eu tenho. Alguém aqui perguntou se a experiência no Nova Scotia Experience pode ser numa empresa que não seja designada, é uma alternativa ao AIPP. É exato, não precisa ser uma empresa designada, então o AIPP exige que essa oferta de trabalho venha de uma empresa designada, mas no Nova Scotia Experience a questão é a experiência canadense em Nova Scotia, né? Então esse que é o catch, né? Seria voltado aqui para a província e não tem uma lista designada de empresas. Em relação ao prazo para expirar esse programa piloto, eu sei que esse programa aqui ele foi criado, se não me engano, há uns 2, 3 anos atrás. Então, eu acredito que ainda tenha mais um ano e meio, mas eu não tenho uma data específica aqui. Eles não, que eu saiba, não liberaram uma data específica. Então, eu espero que esse programa seja estendido, mas isso fica a cargo da imigração. Pode até virar um programa fixo, né? Futuramente. Então todos os programas pilotos geralmente eles são por 5 anos, né? Então, por exemplo, tem o AIPP, tem o Northern and Rural Immigration, que é um programa parecido ao AIPP, que também é 5 anos. O programa, o Agri-Food Pilot Program também foi lançado agora há pouco tempo. Então, tem vários programas bacanas aí que estão surgindo no Canadá. Alguém perguntou sobre o NOC-C. NOC-C não é incluso. NOC-C seria a rota do AIPP, não pelo Nova Scotia Experience. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. São tantas perguntas aqui. Porque talvez não tenha... Se não tiver relacionado com o tema, já deixa para a próxima live. Tem muitas perguntas aqui que a gente pode fazer uma outra live para responder, mas eu tenho uma aqui, reservada. Não sei se... a gente a gente sabe que questão de prazo em processos não tem como estimar, ou, assim, mas às vezes a gente sabe uma média, alguma coisa. Então, assim, pela tua experiência, Lucas, tu acha que o processo provincial ele vai ser bem mais rápido do que ser chamado Eu sei que depende de você, numa situação hipotética da pessoa já estar cadastrado, né, no pool do Express Entry e conseguiu os 600 pontos. Tu acha que esse processo termina sendo rápido, considerando ele todo? O Express Entry ele tem a estimativa deles, o objetivo deles é fazer no máximo em até 6 meses o processamento. Então, no momento que a pessoa recebe a nomeação da província, digamos que demora 2 semanas para receber o convite. No momento que recebe o convite pelo Express Entry, existe aquela janela de 60 dias para aplicar. Agora, devido ao COVID-19, eles aumentaram para 90 dias. Então, por causa da biometria, exame médico, tudo um pouco mais complicado. Mas o padrão é 60 dias. E daí, no momento que aplica para a residência mesmo, aí são 6 meses que começa a contar.
Então, por exemplo, se a pessoa imigra direto pelo Express Entry, então consegue uma pontuação alta o suficiente para conseguir o convite, são 6 meses, né, de processamento. Agora, se a pessoa tem um programa antes, né, que é um programa complementar, que é um programa provincial, aí varia um pouquinho, né? Então, por exemplo, agora realmente é muito difícil dizer quanto tempo eles estão processando, né? Mas eu acredito que esse programa não deve demorar mais do que 2 meses ou 2 meses e meio de processamento, né? Porque eu acredito que não existe uma demanda tão grande para esse programa. Na minha opinião, acho que o AIPP está tendo uma demanda maior, Entendi. até pela procura das pessoas, né? Entendi. Beleza. Eu Bom, vi que você perguntou quanto é que seria um CLB 7, né? Então, o CLB, que é o Canadian Benchmark, ele é o que o Canadá usa para medir o idioma, né? Então, o CLB ele tem um comparativo com o IELTS, General Training, e o CELP. O CELP é muito fácil, que o CELP é exatamente igual ao CLB. Então, por exemplo, no CLB 7, o CELP é 7777 e vai aumentando. 8, 9, 10 é igual ao CLB. Então, é fácil. Já o IELTS é um pouquinho mais complicado, que eu tenho até que imprimir aqui, porque pegar não a faz tela. sentido. Por exemplo, um CLB 7 no IELTS é 6.0 para todo mundo, né? Legal. Agora, por exemplo, um CLB 5, aí já seria 4 no reading, até tem que ver aqui, ó, 4 no reading e 5 no writing, listening, speaking. Então é um pouquinho mais complicado. Mas se a pessoa for no Google e colocar CLB comparison to IELTS and CELP, aí tem Tem a tabelinha. a própria imigração tem uma tabelinha bacana ali que dá para ter uma ideia, comparativos. Mas essa seria a diferença. Beleza. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui que podemos responder. Que eu acho que a live já... A gente estava antecipando entre 30 e 40 minutos, né, Fernando? Isso mesmo. Considerando os reparos técnicos, está em 30 minutos, mais ou menos. Alguém perguntou sobre a questão de exame médico, sobre ter hipertensão. O grande problema da questão médica hipertensão não seria algo que iria causar problemas, na minha opinião, para imigrar. O que causa problema para imigrar é quando a pessoa tem um problema de saúde tão grave que ela vai gastar mais, ela vai exigir mais do sistema de saúde local do que a média de um canadense ou de um PR, né? Então, eu não me recordo agora de cabeça exatamente quanto é que seria por ano, mas existe um número específico que, se, por exemplo, o teu tratamento for exceder esse gasto anual, aí pode ser um problema, né? Então, por exemplo, quando se preenche os formulários de imigração, sempre perguntam, já teve tuberculose ou contato com tuberculose? Então, TB, tuberculose, é uma das doenças que pode causar um refusal, né? Mas tudo existe exceção, né? Tudo exige como preparar uma aplicação. Se a pessoa tem realmente um problema de saúde, sempre é possível tentar convencer o oficial que, por exemplo, eu posso contratar uma policy de seguro de saúde aqui que vai cobrir, ou eu vou tirar do meu próprio bolso, ou eu tenho um tratamento específico, ou eu tenho uma carta do médico dizendo que a doença não está evoluindo, ela está estagnada, ou está melhorando, né? Então, existem maneiras de passar por esses problemas, mas é tudo caso a caso, né? Não dá para generalizar. Muito bom. Deixa eu ver aqui se tem mais. Acho que podemos chamar mais uma pergunta aqui, se eu achar. Existem muitas perguntas voltadas a college, né? Então, por exemplo, o Fernando e a Rayane têm, né, experiência grande nessa parte de college. Eu tenho certeza que eles podem auxiliar, tirar dúvidas mais voltadas para essa área de college, né? Uhum.
Alguém perguntou, essa é uma pergunta boa, em relação a quando você está fazendo um college, né? Trabalho part-time, ele não conta para nenhum programa do Express Entry para o Canadian Experience Class e nem para o Nova Scotia Experience. Então, no momento que estiver estudando, essa experiência de trabalho faz parte dos estudos, não é algo que se contaria para a vida profissional, digamos assim, né? Então, não contaria. Mas no momento que está com o PGWP, aí sim, conta a experiência para o Canadian Experience Class, conta a experiência para o Express Entry, de maneira geral. Então, acredito que essas seriam as minhas perguntas no momento. Não sei se tem mais alguma aí, Fernando. Não, acho que eu tinha aqui também, tu já respondeu durante a live, né? Foi explicando muito por causa da questão de elegibilidade. Se tu quiser liberar os comentários aí, só para a gente finalizar. E aproveitar e lembrar, para quem não estava no começo da live, que a gente vai fazer outras. A gente já combinou com o Lucas aí no começo da live, que nos próximos meses vão ser lives específicas da região do Atlântico, tanto a IPP, né? Como outros programas daqui da Nova Escócia, né? A gente pode até abrir um pouco mais o leque. Não sei se as pessoas estão interessadas em New Brunswick também, né? Se as pessoas estiverem interessadas em New Brunswick e quiserem saber um pouquinho mais sobre a região, deixa aí nos comentários aí que seria bacana também saber se as pessoas querem só Nova Scotia ou talvez saber um pouco mais sobre a região aqui de maneira geral, né? Eu tô dentro. Pronto, acho que a gente pode até abrir uma enquete no Instagram. E a gente vai votando, e aí o que for mais decidido aí, a gente vai dando essas prioridades. Com certeza, legal. Então, bacana aí, pessoal. Obrigado pela live aí, assistir. Acho que eu nunca cheguei a tantas pessoas assistindo a live. Deu 155 pico ali, hein? Antes, quando eu comecei, era 10 pessoas, aí caía para uma, agora tá melhorando o negócio. Pronto, aproveita todo mundo aí, começa a seguir o Lucas e pode mandar a bala falar com ele, que ele é vale a pena a consulta, porque realmente ele tem conhecimento na região aqui, então eu acho que vocês não vão se arrepender, sabe? Nem que seja para tirar uma dúvida simples ali no próprio Instagram mesmo, ou mesmo para agendar uma consulta mesmo com ele. Com certeza, com certeza. E também segue aí o pessoal dos brasileiros em Halifax. A gente está fazendo essa parceria bacana aí, trocar informações, tentar promover a nossa região, que é uma região muito bonita, né? A gente gosta muito de morar aqui. E a gente precisa de gente qualificada aí para desenvolver a região, porque está cada vez mais crescendo, né? Então é muito importante aí as pessoas estarem olhando para a nossa região, porque é muito bom, é bacana. É isso mesmo. Beleza, Lucas? O pessoal já começou a ir embora, então já ficou aqui o convite. Então a gente se vê no próximo mês. Vamos definir aí a data e o assunto e compartilhar. Com certeza. Agradecer a todo mundo aí que participou. Beleza, então. Obrigado aí, pessoal. A gente se vê na próxima live. Valeu, grande abraço. Valeu, tchau, tchau.